Basta abrir qualquer livro de história para encontrar as atrocidades que já aconteceram no nosso mundo. Apenas visitar alguns museus já é capaz de trazer lágrimas aos olhos. Mas a acusação muitas vezes da causa de tanta violência é dada, segundo o cientista Sam Harris, da seguinte forma. Ele diz, certamente a religião é uma fonte viva de violência hoje, como tem sido em qualquer tempo no passado. Ou com mais detalhes, como Steven Pinker disse, a religião tem nos dado apedrejamentos, caça e morte às bruxas, cruzadas, inquisições, fátuas, jihads, homens-bombas e assassinos de clínica de aborto. Em seu livro Por que Não Sou Cristão, Bertrand Russell argumenta que toda a controvérsia de que o cristianismo tem tido uma influência moral elevada só pode ser mantida pela ignorância indiscriminada ou pela falsificação das evidências históricas. E mais tarde ele comenta que as cruzadas exterminaram milhões em nome de Jesus. A Inquisição trouxe tortura e morte a mais alguns milhões. Depois de Martinho Lutero, os cristãos fizeram batalhas sangrentas com outros cristãos por mais de 3 décadas. Na realidade, não precisamos ir tão longe usando eventos que aconteceram longe de nós. Basta pensar em quantas vezes você se deparou com pessoas supostamente cristãs que te surpreenderam, te decepcionaram com atitudes ou palavras que não combinam com o estereótipo do cristianismo. Talvez a igreja para você é cheia de hipócritas que pregam uma coisa, mas vivem outra. Ou você entrou em uma igreja uma vez e foi injustiçado ou maltratado e nunca pisaria os pés em uma novamente. Como acreditar em uma religião que errou tanto no passado e continua errando hoje? Primeiro eu quero abordar com você essa questão pela perspectiva da própria acusação. Se os cristãos mataram, abusaram, torturaram e cristãos continuam fazendo coisas terríveis hoje, tanto através da própria instituição quanto individualmente, como eu poderia participar de uma religião assim? Vamos imaginar a seguinte situação. Você lê no jornal do dia a notícia de que houve um roubo seguido de assassinato na sua cidade. E o assassino é descrito nas páginas a seguir. Você segue com as atividades do dia, indo para o trabalho, e ao sair de casa coloca o seu boné azul preferido. Mas, no meio do caminho para o trabalho, seu carro é parado por um policial e de forma muito repentina e violenta você é tirado do carro e algemado. O policial grita com você e fala do seu direito de permanecer calado e de ter um advogado. Você, extremamente confuso e desesperado, descobre que estão te acusando de ser aquele homem que você viu na notícia minutos antes. O detalhe que você não sabia era que o suspeito estaria usando um boné azul igualzinho ao seu. Agora pense comigo algo óbvio. Por você estar usando aquele boné, automaticamente faz você ser um assassino e ladrão? O fato de você ter a característica dele faz com que você seja ele? Obviamente não. Da mesma forma, muitos gostam de usar o boné do cristianismo, mas estão longe de serem um ou de viverem aquilo que o fundador do cristianismo ensinou aos seus discípulos. É como aquele velho ditado: não podemos jogar fora o balde de água com o bebê junto. Não podemos jogar fora o cristianismo como uma religião correta quando o que estamos querendo jogar fora são os que viveram o cristianismo de forma errada. Se você ouvisse uma reclamação de alguém, estivesse falando a respeito de um certo presidente democrata, dizendo: olha que terror esse presidente está fazendo, torturando as pessoas, obrigando-as a fazerem o que ele quer, odeio a democracia está errada, o que você diria? Provavelmente responderia dizendo que aquilo não é democracia. Só por você fazer algo em nome de alguma coisa, não quer dizer que é aquilo. Infelizmente, existem muitos entre os cristãos que não têm mostrado o verdadeiro Cristo em seu caráter e suas ações. Agora, vamos falar nas manchas no cristianismo do passado. No 3º século da era cristã, a igreja se tornou tão amplamente divulgada que se uniu com o Estado. Positivamente, a igreja deixou de ser perseguida. Por outro lado, ela começou a usar o Estado para perseguir aqueles que não criam no cristianismo. Além disso, uma das promessas de Constantino era que se você se tornasse cristão, você receberia roupas bonitas e pedaços de ouro. Você consegue imaginar que espécies de cristãos começaram a surgir? E é depois dessa ascensão da religião cristã que surgem os 2 principais eventos que são usados contra o cristianismo: as Cruzadas e a Santa Inquisição. A primeira cruzada foi inaugurada por Papa Urbano II em 1095, declarando guerra contra os muçulmanos que dominavam a Terra Santa. Os que participavam daquela missão realmente acreditavam que estavam para fazer algo fantástico para Cristo. Mas o que acabou acontecendo foram guerras e mais guerras e intenso derramamento de sangue.
Outro fator que motivou essas pessoas era que o Papa Inocêncio III instruía os participantes das cruzadas de que aqueles que participassem poderiam herdar a salvação. Lógico que esse conselho não é bíblico, mas se tornou uma grande motivação para os ingênuos cristãos da época. Mais tarde, outro incentivo para as cruzadas foi a de que quando os muçulmanos voltaram e conquistaram a Terra Santa, cristãos voltaram para salvar outros cristãos que acabaram ficando lá. Independente da motivação certa ou errada, o que aconteceu durante aqueles anos manchou demais o nome do cristianismo e com certeza mostrou quão longe uma religião pode ir dos ensinamentos de seu fundador. Já a Inquisição começou em 1163, quando o Papa Alexandre III instruiu bispos para descobrir os hereges e tomar providências contra suas heresias. O que veio depois disso foram atrocidades contra a vida humana sem qualquer forma simples de julgamento. Em museus espalhados pela Europa, você consegue ver que não tinha misericórdia ou preocupação na quantidade de dor e horror causada ao herege. O movimento foi tanto religioso na tentativa de não espalhar doutrinas erradas pelo mundo, quanto político também, pelo desejo do território norte de intervir nas províncias do sul. Depois, em 1472 e em 1542, outras duas ondas de Inquisição surgiram. A segunda foi chamada de Inquisição Espanhola e a terceira foi feita pelo Papa Paulo III contra os protestantes, especialmente os calvinistas. Como se vê nessa terceira Inquisição, não pode se falar da igreja cristã, já que eram cristãos contra cristãos. E como nessa época a igreja era fortemente ligada com a política, muitos dos condenados, na realidade, eram hereges políticos. Felizmente, como o historiador John Woodbridge disse, a Inquisição é de longe uma exceção na história da igreja, e não uma norma. Segundo Woodbridge, a gente tem que ter este cuidado quando dizemos que a igreja fez todas essas atrocidades, fazendo uma diferenciação ao tratarmos de verdadeiros cristãos, que estão dentro da igreja cristã, e as igrejas institucionalizadas. Não é porque a pessoa está dentro de uma igreja que quer dizer que ela é uma seguidora de Jesus. Nas palavras dele, algumas pessoas são cristãos culturais, mas não cristãos autênticos. Mas isso não quer dizer que todos os erros do cristianismo foram cometidos por cristãos não autênticos. A Bíblia mesmo é muito clara quando diz que a vida cristã não é perfeita e é permeada muitas vezes por erros. Isso só quer dizer que agimos contrários aos ensinamentos de Jesus. Mas o interessante é que sempre houve uma voz minoritária que se opôs às atrocidades da igreja organizada. Como, por exemplo, durante a colonização dos espanhóis da América Latina, muitos católicos romanos se foram contra a forma maldosa com que o povo estava sendo explorado em nome de Jesus Cristo. O que não pode se dizer é que atitudes como as cruzadas e a Inquisição são um padrão na história do cristianismo. A realidade é que, na maioria dos casos, os cristãos foram vítimas de perseguição, e não a causa dela. Em alguns lugares, até hoje. Outra coisa importante que devemos frisar é que os historiadores dirão sem peso na consciência que um evento quase que nunca é causado por um motivo só. É impossível você dizer, por exemplo, que a causa do degelo na Antártica é por causa da poluição em Nova York. Lógico que não. Existe uma série de fatores envolvidos. Assim como é impossível você dizer que o cristianismo causou as cruzadas, a Inquisição, a perseguição aos bruxos em Salem ou o antissemitismo. Pode ser que esses movimentos tenham usado o boné do cristianismo, mas com certeza muitas outras causas desencadearam. Os ateus podem argumentar que nunca um descrente causou os terríveis atos que os religiosos já cometeram, mas essa afirmação está muito longe de ser verdade. Poderíamos nominar facilmente alguns nomes de cabeça, como Stalin, 20 milhões de mortos, Pol Pot, 2 milhões de mortos, ou Mao Tse-tung, 40 milhões de mortos. A maioria dos ateus negaria, dizendo que apesar desses personagens serem ateus, não mataram em nome do ateísmo, como a religião o faz. A realidade é que sem Deus, como vimos no programa sobre a moralidade, não existe motivo para ser moral. O importante é a sobrevivência. O próprio Jeffrey Dahmer, um famoso assassino em série e canibal dos anos 80, racionalizou da seguinte forma. Ele disse: se tudo acontece naturalmente, qual é a necessidade de um Deus? Não poderemos fazer nossas próprias regras? Quem é o meu dono? Eu sou o dono de mim mesmo. Apesar desses homens não terem feito suas chacinas em nome do ateísmo, suas ações certamente refletiram sua filosofia de vida. Coincidência ou não, Adolf Hitler foi um dos maiores fãs dos escritos de Friedrich Nietzsche, e muitas de suas ideias foram colocadas em prática para o assassinato sangrento de 16 milhões de pessoas.
Nietzsche foi um dos primeiros e maiores propagadores do fim do cristianismo. Não é exagero dizer que as bênçãos que o cristianismo trouxe ultrapassam em muito o mal que já causou. Em contraste com essas ideias, no livro Se Jesus Não Tivesse Nascido, nos dado centenas de invenções e eventos que nunca teriam acontecido caso o cristianismo não existisse, como os hospitais, as universidades, os direitos civis, a abolição da escravatura e a ciência moderna. O maior acréscimo de todos, porém, não poderia ser outro senão o perdão. Ravi Zacharias, um famoso evangelista indiano, conta a história de um náufrago que há muitos anos morava sozinho em uma pequena ilha. Um dia, um marinheiro navegando perto da ilha o avistou e foi socorrê-lo. Com muita alegria, o náufrago o recebeu, porém, antes de voltar à terra firme, resolveu mostrar o que tinha sido sua habitação há muito tempo. Mostrou-lhe então 3 cabanas construídas por ele e em seguida explicou: essa primeira cabana tem sido a minha casa. Essa segunda cabana é a igreja que eu frequento. E o marinheiro, curioso, perguntou para ele: e a terceira cabana? O que é? Ao que o náufrago lhe respondeu: essa aqui? Essa aqui é a igreja que eu costumava frequentar. Essa história é fictícia, entendemos que muitas vezes o problema não são os outros, mas é nós mesmos. Não é um membro da igreja, não é a igreja organizada, não é o padre ou o pastor e muito menos Deus. O problema muitas vezes está conosco. Apesar das tristezas que não só o cristianismo fez, mas que nós fazemos quase todos os dias em nossa própria vida, apenas o cristianismo oferece o perdão através da morte de Jesus. Se você perguntar para um budista, um espírita, um muçulmano ou a um hindu o que ele deve fazer para ser salvo, a resposta vai ser que pelas nossas próprias boas ações ou pelo nosso próprio estado de espírito iremos alcançar a salvação. Apenas no cristianismo você descobre que se você depender da sua própria bondade, bom caráter, boas ações e eventualmente perfeição para se salvar, vai ser uma grande perda de tempo. Somente a graça de Jesus pode nos salvar dessa carcaça de pecado e nos dar um manto limpo, sem pecado, sem erros, de Jesus Cristo. Parte da história da igreja institucionalizada pode repelir muitos céticos, e a atitude de alguns cristãos não autênticos pode causar ódio e escândalo. Mas quando encontramos a fé simples de alguém que quer genuinamente imitar a Cristo em sua vida, isso pode se tornar o fato mais atraente de sua religião. Como escreveu Paul Copan em seu livro Deus é um Monstro Moral, quando propriamente entendido o que é religião, nós na realidade precisamos de mais religião, não menos. Mas nós precisamos do tipo certo de valores religiosos, não simplesmente qualquer coisa que se chama religioso. Para aqueles que escolheram na história e escolhem hoje não seguir esse exemplo, existe uma promessa dura nas palavras de Jesus, em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, para aqueles que desejam segui-lo e andar como Ele andou, a linda promessa se encontra em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo.